direção do Instituto Universidade Virtual e da coordenação do curso de Sistemas de Mídias Digitais, declara aberta a banca de defesa, tá? Um trabalho de conclusão de curso do docente Antônio Lohan Tavares Silva, tendo como título Direção de Arte em Um Sonho de Gil, animação em 2D, e como membros ilustres aqui da nossa banca, queremos agradecer a presença do professor Neil Armstrong Rezende, do professor Melo Júnior, né? E Lohan, você pode começar. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Antônio Lohan. Eu vou estar defendendo hoje meu trabalho de conclusão de curso, que é um relatório técnico que tem como tema o processo de direção de arte do curta-metragem de animação 2D O Sonho de Gil, que teve a orientação do professor Ismael Furtado. Mas para iniciar a gente tem que entender quem é Gil e por que ela tem um sonho, né? Para isso a gente volta para o ano de 2020.1, que foi o semestre onde eu estava fazendo a cadeira de PACA, Produção Audiovisual para Crianças e Adolescentes, que era ministrada pela professora Andréa Pinheiro. Nessa cadeira, a gente tinha um trabalho que era desenvolver o roteiro de um curta-metragem voltado para o público de crianças e adolescentes. A partir daí, começamos a desenvolver em equipe. Eu, Guilherme Ramos, Kaique Sampaio e Gleisla Soares. Mas aconteceu a Covid-19 no meio do período, reformulamos todo o projeto para relatar sobre a vivência da Covid-19 na narrativa do curta-metragem. A partir daí, elencamos como um tema a ser abordado o impacto da mortalidade de pessoas idosas, que era um grupo de risco, devido às suas questões de comorbidade, representaram cerca de 60% das mortes no país pela Covid-19. A partir daí, criamos uma narrativa que foi a narrativa do curta O Sonho de Gil, que contava a história da Gil, uma criança da periferia, que após perder o seu avô durante o período da pandemia da Covid-19, vivenciou um sonho em um mundo fantástico, onde, ao lado do seu avô, ela enfrentava monstros. Tendo o roteiro desenvolvido nessa cadeira, no ano de 2021, a gente submeteu ele no edital da Secretaria de Cultura de Fortaleza, a Secutfor, pela Lei Aldir Blanc. Nós fomos contemplados e o projeto começou a ser executado para a etapa de produção. No ano de 2022, ele foi lançado e disponível gratuitamente no YouTube. Passando esse período agora, a gente volta para o ano de 2024/2025, que é quando eu resolvo fazer o relatório técnico e defender o meu TCC sobre esse projeto, porque foi um processo de entendimento assim, da importância para esse projeto, para a minha carreira, enquanto essa formação. Também foi um processo de entendimento sobre como o projeto se portou durante o período, né? Porque era um projeto que foi feito durante a pandemia, falava sobre a pandemia e rememorava muitos sentimentos para toda a equipe. E, enfim, teve questões que a gente ficava assim, a gente queria abarcar o mundo, tal hora a gente não conseguiu, deu uma sensação de medo, mas, enfim, fiz as pazes com o projeto, agora estou defendendo ele, porque também vejo ele como importância para os alunos da SMD, tanto os alunos que ainda estão no curso, como os futuros alunos, de como é que esse projeto pode ser executado, sabe? Como fazer um curta-metragem em um escopo tão reduzido, em equipe pequena, em um orçamento baixo. Como defender também um processo de direção de arte que é não para além de, é o bonito, ter uma justificativa plausível das coisas. A partir disso foi elencado o objetivo geral do projeto, que é descrever o processo de direção de arte para um projeto de curta-metragem de animação 2D, a partir dos elementos de design, que é a cor, a forma e a textura. Esses 3 elementos eu respaldo ele como objetivos específicos, porque eles são importantes durante a construção de toda a narrativa do curta-metragem, e a gente vai desenvolver ele durante o processo de metodologia. E passando brevemente sobre o referencial teórico do projeto. O referencial teórico do projeto é respaldado em 5 tópicos. A animação, por quê? A animação em Williams e Júnior, a gente traz todo o repertório da história da animação, o desenvolvimento das técnicas, como ela foi passada para o digital. Já na direção de arte, em Mendes, a gente consegue destacar a função da direção de arte como trazer propósito e significado para tudo que é imagem no filme. E, tendo isso em mente, eu esmiuço mais sobre os tópicos, que são a forma, a textura e a cor. Na forma, Dondes, a gente consegue ver a forma como esse local
de agregar características aos objetos. O que é o quadrado traz a sensação de maior tensão, de maior rigidez. O triângulo enfatiza a ação, o movimento. Já o círculo traz essa fluidez. Na textura, a gente consegue agregar ela como essa capacidade que vem do sentido tátil, mas a partir da visão, dependendo da forma que a gente quer comunicar, consegue trazer dinamicidade, profundidade para o projeto. E na cor, muito importante durante a pesquisa foi o projeto de pesquisa de Heller, onde ela fala sobre a psicologia das cores. Ela atribui às cores cada uma suas sensações, tipo amarelo, alegria. O azul era uma cor muito importante durante a pesquisa dela, porque foi visto como uma cor que era muito agradável para a maior parte das pessoas, era considerado como a sua cor favorita. Tendo isso em vista, a gente vai para o desenvolvimento metodológico do projeto, que teve como metodologia as etapas de produção que tem um mercado de audiovisual respaldado. São divididas em 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção. Essas etapas, só abrindo um parêntese, que durante esse projeto a gente relata só a direção de arte, porque essas etapas englobam todos os níveis de desenvolvimento em um projeto, tipo sonorização, montagem e tudo mais, mas como é que isso era interessante a direção de arte, é só elas que vão estar sendo comentadas. Então, a pré-produção seria um momento onde, a partir do roteiro, a gente começa a desenvolver a organização e as funcionalidades, como o projeto começa a ser respaldado para pensar a visualidade dele em sua concretude. Assim, é pensado paleta de cores, as formas de personagem, começa a ser elaborado storyboards, animatics. A produção, a gente pega tudo que foi definido na pré-produção e já está afincado e começa a executar. Começa a fazer as ilustrações, começa a colocar as cores, começa a animar. Por fim, na pós-produção, a gente tem a revisão de todo o material e obtém o produto final, fazendo os seus necessários aprimoramentos. A gente tem que entender também que essas etapas não são estáticas, elas podem ser maleáveis de acordo com a necessidade de cada projeto. Na pré-produção desse projeto, inicialmente a equipe do roteiro permaneceu eu, Kaique e Guilherme para continuar na execução do curta-metragem. Eu assumi a função de direção de arte, a direção geral do projeto e permeei outras funções como animação, sonorização, junto com os meninos. A partir daí, a gente montou um cronograma que fazia esse entendimento de como é que poderiam ser feitas essas etapas, a distribuição. E como o edital ele permitia um tempo de 45 dias para a sua execução, então, desde o início já era entendível que não vai ter como ficar cada um espaçado, coisas vão acontecer em paralelo. A partir daí, a gente começou a montar as referências visuais do projeto, fazendo pesquisas num contexto a partir dos anos 2000 até os anos 2020, porque quando o projeto era concebido, era pensado em ser feito em animação 2D. Muito remetendo às animações 2D que nós consumíamos durante a infância, adolescência, porque traz essa memória afetiva do que era essa animação. Mas só que aos anos 2020, a gente também pensava que a animação que foi feita nos anos 2000 não é a mesma de agora. Tem que saber como atualizar ela e transformar ela em algo interessante. Então, a partir dessa pesquisa, a gente elaborou 3 tópicos que eram muito característicos em todas essas obras, que era a forma, que todas as formas eram muito simples nos seus personagens, a cor era bem saturada, era muito viva, cores vibrantes, e as texturas eram sempre muito presentes, remetiam a texturas de lápis de cor, de pincéis, ou então texturas de recortes fotográficos para fazer as composições, tanto de personagens quanto de cenários. Para além dessa pesquisa de referencial visual, de estética de animação, foi feita a pesquisa de referencial para embasar a pesquisa e ambientar o projeto. A Gil era uma criança negra da periferia, então foi feita a pesquisa de como é que poderia ser todo esse ambiente onde ela morava, a casa, a vizinhança, os vestimentas dela. Também tinha a questão de temporalizar, porque a narrativa se passava durante a Covid-19, mas parte da narrativa se passava na casa dos avós dela, que eram pessoas mais idosas. Então, como era essa casa de pessoas mais idosas, que muito provavelmente começou a ser construída no início dos anos 2000 também, e como trazer essa memória afetiva através de objetos de cena, arquitetura do cenário.
tendo isso em vista, a gente conseguiu perceber que o projeto se dividia em 2 mundos. O mundo real, que era o mundo onde a Gil já habitava, já era conhecível, era um mundo onde nós entendemos como um mundo humano, todas as suas formas de proporção, cor, texturas, eram semelhantes ao que a gente já vê no mundo atual. E tinha o mundo dos sonhos, que esse mundo dos sonhos, na verdade, era o mundo onírico que a Gil embarcava durante o sonho dela e tinha essa aventura com o avô. Nesse mundo dos sonhos, tudo poderia ser mais exagerado, as formas não eram definidas, tudo era mais borrado, as cores conseguiam ter uma saturação maior. E aí cada universo passou a ter suas regras a partir do momento que a gente começou a definir a forma, a cor e a textura no curta-metragem. Primeiramente, foi feito em paralelo esse pensamento da forma e da textura dos personagens, porque, como o tempo era muito reduzido, tudo já era feito assim, esse daqui já pode ser a versão final do projeto, da característica dos personagens. Aí foi feito um design que era muito detalhado, que quando a gente parou e olhou, ficou assim, não, isso daqui não vai funcionar, porque vai dar muito trabalho para animar, não tem como eles terem adereço de, sei lá, um relógio, uma pulseira, um bolso, tudo isso cai por terra. Então a gente foi pensando também nessas pesquisas de referências, como reduzir, tornar essas simbologias mais simples nos personagens, e sempre visando que eles tinham que ter formas arredondadas. Porque como o projeto falava sobre essas relações de afeto da Gil e do luto dela, ele não podia não ser uma coisa acolhedora para o público, né? Tendo isso em vista, a gente percebeu que essa redução das formas acabavam atrapalhando na questão que era o cabelo da protagonista, que era uma criança preta que tinha um cabelo volumoso. E como representar esse cabelo volumoso se ele é apenas uma bola agora? Então, a gente recorreu para texturas e a utilização de pincéis. A gente utilizou durante o processo do curta-metragem 2 pincéis, que era um pincel que era limpo, que era para fazer as formas básicas das personagens, e o pincel texturizado para poder agregar essas informações. Quando a gente colocou esse pincel, cresceu, assim, entendeu que, não, esse pincel é essencial, ele consegue trazer um movimento para a personagem, dar fluidez e tudo consegue ficar conciso, assim. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu vou deixar um pincel só no cabelo da protagonista? Tem que colocar ele em outras coisas. E como também não ficar de uma forma exagerada. Então, para aí, a gente começa a entender o conceito da textura enquanto essa forma de agregar a memória que o projeto se propõe. Porque o sonho de Gil é o curta-metragem onde a protagonista está contando para a gente como foi o dia que ela voltou do velório, em que o avô dela faleceu, e teve um sonho com ele enfrentando monstros. Então, o sonho todo é aquele processo de movimento em que nada está em uma linha tão cronológica. É uma criança falando de como ela se lembra das coisas. Então, a textura passa a ser implementada como esse lugar de detalhes nos personagens humanos, apresentando só nas bordas das roupas, de cabelo, mas nos monstros, que eles já estão nesse mundo onírico, é mais exagerado. Eles apresentam sombra, apresentam outras cores. Nos cenários, a gente consegue ver isso mais evidenciado porque eles remetem ainda às formas arredondadas que as personagens já têm, mas no mundo real a textura aparece só nas bordas, assim, dos objetos ou coisas muito minúsculas. Já nos objetos do mundo dos sonhos, tudo é borrado, porque é isso de que a ideia de que durante um sonho você não consegue se lembrar exatamente como é as coisas, tudo é meio vago, as informações. Então, a textura passa a ser entendida como uma memória no projeto. A partir daí também a gente tem a proposta das cores. As cores nos personagens era pensada que nos protagonistas tinha que ter um destaque maior. Então eles remetem a essas cores saturadas e essas cores primárias. A Gil tem esse tom de azul, que é o azul para trazer a questão da introspecção da personagem que está passando por aquele momento de luto, e é uma cor mais fria também. Já o avô dela traz o tom do verde, que também é uma cor fria, mas tem um sentimento de esperança, assim, segundo as pesquisas de Heller, né? Então, no momento que ele aparece na narrativa, é essa esperança para Gil de que não, vou conseguir me defender desses monstros. Já os monstros em si, eles trazem o magenta e o amarelo como essas cores predominantes, porque são tons mais quentes e também remetem aos animais que são nocivos, por exemplo, o rãs, que tem cores muito saturadas, porque é demonstrar a toxicidade dela. Se uma pessoa for chegar perto dela, não toque em mim porque eu sou tóxica. Então essa era a ideia para transmitir.
Já os personagens secundários, eles tinham tons mais neutros, porque eles não podiam roubar o protagonismo dos outros personagens principais, e tinham que trazer também essa questão de harmonia do que era o ambiente para a Jill, que já estava passando por esse processo do luto. Nos cenários a gente continua vendo essa questão das cores. Na casa da Jill tem muito tom de branco e cinza, porque são tons mais harmoniosos. Representa também esse período de luto que a família está passando. Mas na dualidade a gente também sempre tem um pontinho de cor ali, um verde, um azul, um amarelo, porque é para representar que essa família está passando por aquele momento, mas eles carregam muitas felicidades durante toda a sua vivência. O quarto da Jill já apresenta tons mais rosas, porque representa aquela fragilidade também da personagem. Já nos cenários da parte da casa dos avós, a gente tem muita presença do roxo, que é entendido como uma cor que representa muito esse tom do onírico, dos sonhos, e algo mais espiritual, que era o que a gente queria representar. Então ele é um tom que preenche todo o ambiente para colocar essa personagem nesse local que é mais escuro, também dessa densidade do momento de tensão que ela encontra os monstros. E tem o marrom, que é apresentado nos cenários, assim, como objeto de cena, e um tom bem forte, que é aquela madeira que já tem um tempo que está ali, daqueles móveis que são mais antigos, representando aquela vivência na casa que a família teve. Durante os estudos de técnica de animação, foi considerado inicialmente fazer todo o filme frame a frame, que era uma loucura fazer um filme com mais de 10 minutos em frame a frame. Porém, a gente percebeu que poderia atrelar junto ao frame a frame a técnica cutout, que conseguia viabilizar e fazer com que esses recortes de peças transformassem a animação mais execuível. Durante o processo foram feitos 2 storyboards. O primeiro storyboard ele era mais detalhado, já pensando naqueles primeiros rascunhos, mas ele teve que ser reduzido porque cenas foram condensadas, planos foram derrubados, então foi feito o segundo storyboard, que está do lado de lá, que é com formas mais simples, só dando a ideia de ação e que são as informações principais a se estar em tela. Junto do processo também de fazer o storyboard e da pré-produção, já foi pensado as transições de cena, porque como era uma animação 2D, não dava para a gente colocar as transições de cena só no final do projeto, porque elas tinham que ser animadas. Então, já desde o início, já foi pensando essas transições. Uma importante era a transição do piscar do olho, que representava que a Jill estava saindo do mundo real para o mundo dos sonhos. Durante a etapa de produção, foi feito a execução do projeto em dois softwares, o Photoshop e o After Effects. No Photoshop eram feitas as ilustrações e a colorização já do personagem enquanto ele era ilustrado, e era testada a animação a partir da linha do tempo que é fornecida no Photoshop, né? E depois todos esses arquivos eram exportados e enviados para o After Effects para poder fazer eles com as composições de cena, de cenário, então composição de cores, se tivesse algum ajuste de luz, de sombra, ou então rigados. Fazendo a técnica de cutout, porque é a técnica que a gente chegou a utilizar na maior parte, mas em alguns momentos, por exemplo, na caminhada dos personagens, a gente achou interessante deixar ela frame a frame. Opa. Aqui. Aí já a pós-produção foi esse momento onde houve a revisão do curta-metragem como um todo, e em paralelo estava acontecendo o processo de sonorização, porque a sonorização desse projeto não teve um momento específico, ela foi feita assim durante todo o acontecimento. A gente não conseguia ter os sons antes de finalizar o projeto. E nesse processo foi feito o aprimoramento visual, por exemplo, a correção de cores da gosma, que os monstros eles acabam soltando durante o filme. Que inicialmente era um tom de verde, mas só que era um verde muito singelo, não representava a toxicidade que ele deveria representar. Então foi feita a correção de cor para isso. A luz e sombra, porque em alguns momentos, como era tudo muito simplificado, a gente tinha decidido que os personagens humanos não iam ter sombra, era inviável porque chegava momentos em que essa sombra, a falta de sombra, chocava as informações. A personagem ficava parecendo uma grande bola de informações. Então, nesse processo de pós-produção, a gente percebeu, colocando essa inserção de luz e sombra, que era algo interessante para poder
tornar a viabilidade, assim, da visualidade de certos planos. Também foi feita a edição final do projeto, onde foi inseridos os créditos iniciais e finais, colocando essa tipografia ainda que remete a esse tom, essa forma mais arredondada para retratar esse acolhimento à personagem. E, por fim, chegando à conclusão, 2 tópicos que eu elenquei como importante. Primeiro, o entendimento da direção de arte não se resumia a uma simples escolha estética, porque tudo que a gente vê em tela, em um filme, tem um propósito, assim, mesmo que não tenha um propósito sendo pensado tão diretamente, ele tem algo inconsciente que não, aquilo tem uma justificativa de por que está ali. Também a importância de incentivar a produção de conteúdo audiovisual ainda nas faculdades, assim, de colocar em editais, de pensar o para além das paredes, assim, da universidade. Principalmente num curso como SMD, que a gente desde o primeiro semestre já pensa muito e é colocado a se propor a fazer trabalhos muito práticos. Então, acho que é algo muito interessante. Tem coisas para além, assim, de considerações que lá no texto a gente consegue ler 3 páginas eu fazendo considerações finais. E é isso, tem as minhas referências do projeto. Muito obrigada, esse foi o Sonho de Gil. E o Sonho de Gil são os amigos que fazemos pelo caminho. É isso, valeu, gente.